Você sabia que existe um felino capaz de ir de 0 a 100 km/h mais rápido do que muitos carros esportivos, mas que, mesmo assim, perde a maioria das caçadas que tenta? Esse é o guepardo. E hoje você vai descobrir que a verdadeira habilidade de caça desse animal não está só na velocidade, mas em uma combinação absurda de estratégia, biologia extrema e decisões em frações de segundo que parecem coisa de computador. Imagina correr tanto, tão rápido, que o seu próprio corpo começa a superaquecer a ponto de te matar, mesmo sem ninguém encostar em você. É isso que acontece com o guepardo quando caça, só que, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é apenas um míssil de 4 patas. Ele é um estrategista e, se você ficar até o final, vai entender por que o maior segredo de caça do guepardo não é correr, mas saber exatamente quando não correr. Antes de entrar nos detalhes mais profundos, pensa nisso. Por que um animal, que é o mais rápido da Terra, que tem um corpo todo adaptado para isso, ainda assim erra tantos ataques? Isso não faz sentido à primeira vista. Só que, quando você entende o jogo completo, percebe que ele não está perdendo. Ele está calculando risco, energia e sobrevivência de um jeito que a maioria das pessoas nunca parou para pensar. Vamos começar pelo básico. O corpo do guepardo é literalmente uma máquina de perseguição. Mas o que faz dele um caçador tão letal não é só correr atrás da presa, é como ele faz o combo: observar, escolher, se aproximar, explodir, derrubar e finalizar. Cada uma dessas etapas tem truques específicos. E, se você ainda está comigo, se prepara, porque agora vem a parte em que você vai enxergar o guepardo de um jeito totalmente diferente. Todo mundo já viu a cena clássica de documentário? Uma gazela tranquila, pastando na savana e, de repente, um borrão manchado surge correndo em direção a ela. Parece loucura, parece improviso, mas não é. Antes de qualquer arrancada cinematográfica, o guepardo já passou vários minutos, às vezes horas, apenas observando. Ele escolhe quem é mais vulnerável: o filhote, o jovem distraído, o adulto machucado, o que está um pouco mais afastado do grupo. Esse é o primeiro segredo da habilidade de caça do guepardo. Ele não tenta ser herói, ele tenta ser eficiente. Ao invés de atacar qualquer coisa, ele faz uma leitura minuciosa do cenário. Ele analisa a direção do vento, que pode levar o cheiro dele até as presas. Analisa a posição do sol, que pode ajudar a camuflar a aproximação. E, principalmente, analisa a distância. Se estiver muito longe, ele nem começa a perseguição. Simplesmente não vale o esforço. E aqui entra um detalhe que pouca gente fala. O guepardo não é forte como um leão, nem resistente como uma hiena. Ele não pode se dar ao luxo de errar muitas vezes. Cada corrida é um gasto enorme de energia e um risco para o próprio corpo. Imagina se cada vez que você desse um sprint, você tivesse a chance real de desmaiar ou falecer de exaustão. Você também escolheria melhor suas batalhas, não é? Mas tem um ponto ainda mais curioso. Mesmo quando ele decide que vale a pena tentar, o guepardo não chega correndo de cara. Ele se aproxima devagar, silencioso, usando a vegetação baixa, pequenos relevos e até a distração natural das presas. Quando você vê aquele disparo final, ele já tinha feito metade da caçada antes mesmo de correr. É justamente isso que conecta com o próximo grande segredo da caça do guepardo. O corpo dele foi feito para correr rápido, mas também foi feito para suportar esse tipo de estratégia. Vamos entrar agora na máquina que sustenta essa habilidade: o corpo do guepardo. Se você olhar com atenção, vai perceber que ele é completamente diferente de outros felinos grandes. O guepardo é mais magro, mais leve, com pernas mais longas e uma coluna extremamente flexível. Essa coluna funciona quase como uma mola. A cada passada, o corpo dele se estica e se comprime, ampliando o comprimento do passo. Isso é o que permite que ele cubra uma distância absurda em muito pouco tempo. Agora, imagina isso. Em plena perseguição, o guepardo pode dar de 3 a 4 passos por segundo. Isso significa que ele está literalmente se projetando para frente, como se cada salto fosse o disparo de um elástico extremamente tenso. E para não sair rolando pelo chão a 100 km/h, ele conta com garras semi-retráteis, que funcionam quase como os cravos de uma chuteira de atleta profissional. Enquanto o leão e o tigre têm garras que se recolhem totalmente, o guepardo mantém as dele parcialmente para fora, para garantir tração máxima no solo. E não é só isso. Ele também tem uma cauda longa e pesada, que atua como um leme. Imagine um carro em alta velocidade fazendo curvas fechadas sem estabilidade. Capota na hora. O guepardo, ao mudar de direção para acompanhar as manobras desesperadas da presa,
usa a cauda para contrabalançar o corpo. A cada curva brusca, ele joga a cauda para o lado oposto, criando um efeito de giro que ajuda a manter o controle. Você ainda está comigo? Presta atenção nesse detalhe aqui. As narinas do guepardo são grandes, assim como o coração e os pulmões. Isso porque, para correr daquele jeito, ele precisa de um fluxo gigantesco de oxigênio. Em plena perseguição, ele pode chegar a mais de 150 respirações por minuto. É como se o sistema respiratório dele estivesse em modo turbo. Só que essa mesma capacidade que permite a explosão tem um preço alto. O corpo dele esquenta rápido demais. A temperatura interna sobe tanto que, se ele insistir por mais de 20 a 30 segundos, ele pode literalmente correr até o colapso. Isso significa que o guepardo não é um maratonista. Ele é um velocista extremo, e essa limitação fisiológica molda completamente a estratégia de caça. Ele não pode se dar ao luxo de perseguir longas distâncias. Se a presa conseguir aguentar mais alguns segundos, ela sobrevive. E ele corre o risco de pagar com a própria saúde. E aqui vem uma curiosidade que conecta com o próximo ponto. Exatamente porque o corpo do guepardo é tão especializado em velocidade, ele é frágil em outras áreas, como força bruta. Isso influencia a forma como ele finaliza a presa e até como ele lida com outros predadores. Vamos entrar agora na parte mais intensa da caça, o momento da perseguição e o golpe final. Agora, imagina a cena em câmera lenta. O guepardo está agachado, escondido, a talvez 60 ou 70 metros da presa escolhida. Esse é um dos momentos mais críticos. Se ele atacar antes da hora, pode errar. Atacar tarde demais, a presa nota e foge com vantagem. Quando ele decide ir, o que acontece em seguida é uma das explosões de energia mais impressionantes do reino animal. Em apenas alguns segundos, ele sai praticamente do zero para velocidades que podem ultrapassar 90. Às vezes, até 100 km/h em condições ideais. Nenhum outro animal terrestre faz isso. E diferente do que muita gente imagina, não é uma corrida em linha reta. A presa não corre bonitinho, como em uma pista. Ela faz zigue-zague, acelera, freia, muda de direção. O guepardo precisa não só correr mais rápido, mas antecipar os movimentos da presa, ajustando cada passada milimetricamente. Se você ainda está aqui, repara nesse detalhe. Não basta alcançar. Ele precisa chegar perto o suficiente para atacar, mas com controle. A essa velocidade, qualquer erro pode significar um tombo que quebra uma pata, uma costela, ou até pior. Por isso, nos últimos metros, ele já começa a desacelerar um pouco. Para ganhar precisão, ele sabe que não pode desperdiçar o ataque. E como é o golpe final? O guepardo geralmente usa as patas dianteiras para derrubar a presa, como se desse uma rasteira por trás ou de lado. Em seguida, parte para a garganta. Ao contrário de felinos maiores, ele não costuma usar a mordida de esmagamento no pescoço com pura força. Ele usa uma técnica de sufocamento. Ele morde a região da traqueia e mantém a pressão, impedindo que a presa respire. Esse processo pode demorar vários minutos. Enquanto isso, o guepardo está completamente vulnerável. Ele está ofegante, cansado, com a temperatura altíssima, focado em manter a mordida. Se nesse momento aparecer uma hiena, um leão ou até um grupo de abutres mais ousados, ele corre um grande risco de perder a refeição inteira. E é aqui que entra uma das partes mais frustrantes e, ao mesmo tempo, mais estratégicas da vida de um guepardo. Você imaginaria que, depois de uma corrida mortal, de um esforço absurdo, o mínimo seria comer em paz. Mas muitas vezes, não é isso que acontece. Hienas e leões conseguem expulsar o guepardo do próprio abate com relativa facilidade. Ele simplesmente não tem estrutura física para enfrentar esses rivais. E sabe o que ele faz na maioria das vezes? Ele não insiste. Ele desiste e vai embora. Pode parecer covardia, mas isso é instinto de sobrevivência calculado. Ele não pode se dar ao luxo de se machucar por uma carcaça. Uma perna quebrada significa morte. Uma costela partida prejudica a corrida. Ele depende da integridade física quase perfeita para continuar caçando. E essa vulnerabilidade cria um contraste brutal. O predador mais rápido da Terra, às vezes, parece quase impotente diante de outros carnívoros mais fortes. Agora guarda isso. Essa fragilidade aparente esconde uma das maiores habilidades estratégicas do guepardo. Ele não é só rápido. Ele é extremamente seletivo na forma como usa essa velocidade. E é exatamente dessa seletividade que vem a taxa de sucesso de caça dele, que é muito mais alta do que você pensaria ao ver quantas vezes ele é roubado por outros predadores. Agora,
Vem o ponto em que o guepardo deixa de ser só um bicho rápido e começa a parecer quase um computador biológico em ação. Lembra quando eu falei dos loops abertos, das perguntas sobre por que ele erra tanto e por que, mesmo sendo o mais rápido, não sai dominando tudo? A chave está na tomada de decisão antes do ataque. Pesquisas com colares de GPS e câmeras de alta velocidade mostraram que o guepardo raramente gasta toda a sua velocidade máxima. Parece absurdo, mas é isso mesmo. Na maioria das caçadas, ele não chega no limite. Ele escolhe uma combinação entre velocidade e manobrabilidade. Em outras palavras, ele não quer só ser rápido. Ele quer ser rápido o suficiente para acompanhar as manobras da presa sem perder o controle. Isso significa que ele está o tempo todo ajustando o próprio ritmo ao comportamento da vítima. Se a presa é mais ágil, como uma gazela de Thompson, ele aposta mais nas curvas e menos na velocidade final. Se é uma presa mais pesada, como um antílope jovem, ele pode acelerar um pouco mais, porque sabe que ela não terá a mesma capacidade de mudança de direção. Agora, pensa nisso. Para fazer isso em frações de segundo, os sentidos dele precisam ser extremamente apurados. A visão do guepardo é uma das melhores entre os mamíferos. Ele enxerga detalhes a longas distâncias, detecta movimentos sutis e consegue focar em um alvo específico mesmo em meio a um grupo. Aqueles riscos pretos que descem do olho até o focinho, parecidos com uma espécie de lágrima, ajudam a reduzir o brilho do sol como se fossem uma pintura de jogador de futebol americano, melhorando a visão em plena luz. Se você ainda está comigo, agora vem um dos detalhes mais fascinantes. O cérebro do guepardo parece estar otimizado para prever trajetórias. Não é só reação, é antecipação. Ele não corre onde a presa está. Ele corre onde a presa provavelmente vai estar. Isso exige uma noção de tempo e espaço extremamente refinada. É como um jogador de futebol que dá o passe não para o pé do companheiro, mas para o ponto exato onde ele chegará daqui a um segundo. E lembra que eu falei que o maior segredo dele não é correr, mas saber quando não correr. Isso se mostra claramente nos momentos em que o guepardo começa a perseguição. Percebe que a chance está diminuindo e, de repente, simplesmente ele desiste no meio. Isso não é fraqueza, é cálculo. Se ele sentir que a presa ganhou muita distância ou que a direção da corrida está levando para um terreno desfavorável, ele interrompe, mesmo estando perto. Por quê? Porque insistir poderia significar um gasto de energia que não se recupera facilmente. O corpo dele precisa de longos períodos de descanso depois de cada sprint. Ele precisa se deitar, respirar fundo, deixar a temperatura baixar. E, mais uma vez, durante esse tempo, ele está vulnerável. Ele não pode ficar testando suas limitações toda hora. Então, cada caçada bem-sucedida é resultado de duas coisas combinadas: um corpo absurdo e uma mentalidade, digamos assim, extremamente conservadora com o uso dessa capacidade. E agora entra a reviravolta que quase ninguém percebe. Por trás de toda essa habilidade de caça, o guepardo é, na verdade, um dos grandes exemplos de como a evolução às vezes empurra uma espécie para um caminho tão especializado que, ao mesmo tempo em que ela se torna incrivelmente boa em algo, fica muito frágil em quase todo o resto. Isso tem impacto direto na sobrevivência da espécie e nas dificuldades que ela enfrenta hoje. E é isso que leva a gente para a parte mais profunda e talvez mais chocante dessa história. Se você ainda está aqui, agora vem a parte mais reveladora de todas. Até agora, a gente falou da habilidade individual de caça do guepardo. Mas existe um nível acima disso. O impacto dessa especialização extrema na sobrevivência da espécie inteira. E é aqui que a história fica séria. O guepardo já passou por vários gargalos populacionais ao longo da história evolutiva. Em alguns momentos, a quantidade de indivíduos na natureza ficou tão baixa que a diversidade genética despencou. Isso significa que hoje muitos guepardos são geneticamente muito parecidos entre si. E o que isso tem a ver com caça? Muita coisa. Um gene ruim numa espécie comum pode ser compensado por outros. No guepardo, com menos variação, qualquer fraqueza tende a se espalhar mais. Isso pode afetar imunidade, fertilidade e até detalhes de desempenho físico. Em outras palavras, você tem um predador altamente especializado, mas também geneticamente vulnerável. E isso se torna ainda pior quando você adiciona fatores humanos à equação. Perda de habitat, diminuição das presas naturais, expansão de fazendas e cidades. Agora pensa na ironia. Um animal projetado para caçar em grandes espaços abertos, que depende de visão de longa distância, velocidade máxima e espaço para manobrar.
cada vez mais cercado, limitado, encurralado. Menos espaço significa menos oportunidades de caça, mais encontros com humanos, maior risco de conflitos e menos chance de transmitir adiante todo esse conjunto absurdo de habilidades. E tem mais um ponto que quase ninguém liga diretamente à caça, mas que faz enorme diferença. Fêmeas de guepardo criam os filhotes sozinhas. Isso quer dizer que uma mãe precisa caçar, se alimentar, se manter viva e ainda proteger filhotes extremamente vulneráveis de leões, hienas e outros predadores. Durante esse período, ela precisa escolher muito bem quando e como caçar. Qualquer erro pode custar não só a refeição, mas a vida dos filhotes. Essa pressão extra faz com que a habilidade de caça do guepardo não seja apenas física ou mental, mas também comportamental. Filhotes aprendem observando a mãe. Eles a veem se aproximando lentamente, escolhendo a presa certa, desistindo quando não vale a pena, atacando com precisão quando a oportunidade é boa. Aos poucos, eles vão herdando não só os genes, mas a cultura de caça. Se você ainda está comigo, aqui vai a grande virada. Toda essa sofisticação, essa dança entre risco e vantagem, entre velocidade e fragilidade faz do guepardo um dos exemplos mais extremos de especialização da natureza. Mas também o coloca em uma situação delicada no mundo atual. O que faz dele um caçador incrível é exatamente o que o torna vulnerável à extinção. Poucos animais dependem tanto de um conjunto tão específico de condições para mostrar todo o seu potencial. É aqui que a maior revelação entra. A habilidade de caça do guepardo não é só uma questão de quem corre mais. É o resultado de milhões de anos de refinamento, que criaram um predador que precisa fazer tudo quase perfeito para sobreviver. Um errinho no cálculo, uma presa muito forte, um terreno desfavorável, um competidor surgindo na hora errada e todo o esforço vai embora. A natureza deu a ele um superpoder, mas também colocou um custo altíssimo para usá-lo. No fim das contas, quando você vê aquele animal manchado, ofegante, deitado na sombra depois de uma caçada, não está vendo só um bicho que corre rápido. Está vendo um sobrevivente de alta performance, alguém que faz escolhas o tempo todo, que vive no limite entre o sucesso absoluto e o fracasso total a cada dia. Então, na próxima vez que você ver uma cena de um guepardo perseguindo uma gazela, lembra de tudo o que está acontecendo por trás. O cálculo do vento, a escolha do alvo, o controle da temperatura, o uso da cauda como leme, as garras como cravos, a visão como um radar, o cérebro antecipando o futuro em milésimos de segundo. Não é só velocidade, é inteligência, é estratégia, é risco controlado no talo. E agora eu quero saber de você. Depois de entender tudo isso, qual parte da habilidade de caça do guepardo mais te impressionou? A velocidade absurda, a estratégia de aproximação, a precisão no ataque, ou a forma como ele sabe a hora de desistir? Comenta aí embaixo, porque a sua visão também ajuda a espalhar esse tipo de conhecimento. Esse mergulho no mundo dos guepardos fez você enxergar esse animal de uma forma nova. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que ainda acha que o guepardo é só o bicho mais rápido do mundo. Tem muito mais por trás dessa corrida. E se você quiser que eu traga a mesma profundidade sobre outros grandes predadores, é só dizer nos comentários qual espécie deve ser a próxima.